Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um FATIPcast. Esse projeto da FATIP, a Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que quer trazer temas e assuntos que são relacionados não só à teologia, à educação teológica, como também à igreja, né? Nós somos da igreja e queremos também, né, estar conversando com a igreja e instrumentalizando a igreja, e cremos que esse projeto traz assuntos e temas que são bastante pertinentes à vida da igreja, como também da educação teológica. E hoje o nosso tema é a FATIP e as mídias sociais. E para isso nós convidamos para estar aqui conosco alguém que é especialista no assunto, alguém que entende, tem ocupado, né, um cargo importante na vida da nossa igreja, que é o reverendo Eugênio Anunciação. Obrigado, Eugênio, por ter atendido o nosso convite, está aqui com a gente, viu? Tá bom, uma alegria estar aqui com você e com vocês também, muito bom. Que legal, que legal. Eu vou passar aqui, né, um pouco do currículo, né, do Eugênio, né, às vezes a gente fala negócio de currículo, parece que a gente quer, né, aparecer, mas não é isso, a gente não quer dar carteirada em ninguém, né, mas a questão é que, as credenciais nossas são, aquilo que as pessoas têm buscado, têm, trabalhado, têm estudado, né, e a gente como uma faculdade, a gente preza por isso, né, então a gente faz, né, essa ênfase nesses currículos nesse sentido. Então, Eugênio Anunciação é pastor da nossa igreja, da IPI do Brasil, desde 2003. Você foi ordenado que presbitério? Sul Paraná. Sul do Paraná, Hum. né, lá para o lado lá de Curitiba, né, Exato. lá. Ele é casado com a Aleteia, né, e pai do Caio. O Caio está com quantos anos? Esse ano vai fazer 23. 23 anos? Rapaz, o tempo passa. Ele vai fazer 23 anos, a idade com que eu casei. Mesmo? É, exato. Olha só. Ele é formado em design gráfico, bacharel em teologia pelo Seminário de São Paulo, Isso, de São Paulo aqui, isso. né, pelo Seminário de São Paulo, pós-graduação em administração do terceiro setor, especialização em dinâmica de grupos e mestrado em análise do comportamento, aplicado com ênfase em engenharia de sistemas comportamentais. Ele atua, né, em alguns organismos, né, e também atualmente ele está como diretor executivo da Vida e Caminho, que é a agência de comunicação da IPI do Brasil, né. Então, no nosso bate-papo, ele vai também falar sobre isso, sobre esse novo momento, né, da Vida e Caminho, né, a Pendão Real, né, para que aqueles que são da IPI do Brasil possa compreender isso, né, desse novo momento, e aqueles que não são, possam também conhecer, né, essa agência de comunicação da nossa igreja. Então, Eugênio, né, um bate-papo bem descontraído, mas bastante informativo, né, bastante importante para quem vai nos ouvir, para quem vai nos ver também nesse FATIPcast. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, né, o que são as mídias sociais? Porque muito se fala em mídias sociais, né, e isso, né, para quem, não tem um trânsito nessa área, pode surgir algumas dúvidas, né, do que seja e o que não é, né, mídias sociais. Então, fala pra gente aí. Não, perfeito. Uma alegria estar aqui mais uma vez dizendo isso. E falar sobre mídias sociais, falar sobre comunicação é um dos assuntos que eu mais amo, mais gosto. Desde que eu tenho consciência na minha adolescência que eu gostava dessa área, sempre fui alguém muito interessado em pesquisar, em entender. Ainda não existia internet como temos hoje, então era um pouquinho mais difícil, mas a gente conseguia encontrar algumas coisas. Mídias sociais têm muito a ver com tudo aquilo que, obviamente, está envolvido na comunicação e não necessariamente apenas do ponto de vista digital. As pessoas confundem mídia social apenas com redes sociais, que são Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Todos esses são mídias sociais, porém, relativo a redes digitais ou a redes sociais. Agora, quando a gente fala de mídias sociais, envolve toda a ferramenta tecnológica que permite que haja uma certa interação social. Um tipo de mídia social, carta. Um tipo de mídia social, telegrama. Um tipo de mídia social, telefone, lá de discar, antigo. Tudo isso é mídia social. Existe ainda?
Nos museus existem. Mas então é tudo aquilo que envolve essa possibilidade de interação social. Óbvio que desde 2020 para cá nós fomos empurrados para uma experiência mais digital, então estamos experimentando, uma profunda experiência de mídias sociais do ponto de vista digital. Nós somos empurrados para isso e não tem mais como Hum, fugir. Por outro lado, Marcos, tem gerado também um certo cansaço de digitalização excessiva. Tem um movimento que começou na Holanda e está se espalhando agora pela Europa, chegando agora à América do Norte, ainda na América do Sul ainda não chegou. É o chamado detox digital, não sei se você já ouviu falar sobre isso. não, não. Pessoas que se encontram numa cafeteria, elas desligam o celular, colocam no armário, trancam e vão jogar xadrez, vão fazer qualquer atividade que não envolva a digitalização. Se desligam. Se desligam, porque há um cansaço. Nós estamos cansados de tanta informação. Temos a informação à palma da mão, mas nós não sabemos processar muito bem essas diferentes e várias informações que nós Sim. temos É, acessíveis. o que eu li uma vez, né, foi acho que foi até na revista Veja, se não me engano, uma reportagem de que empresários estavam procurando, locais especializados, hotéis especializados que não tinha sinal de internet. Interessante. Né, para que eles pudessem passar um momento de descanso, né, de autoconhecimento, entendeu? Para se desligar mesmo, né, então, quer dizer, as pessoas estão se sentindo cansadas, né, ao mesmo tempo que isso facilita bastante a nossa vida, né, mas isso também, né, traz um cansaço, porque exige demais a gente está sempre ligado, né, a Exato. gente Hum. não desliga nunca. E eu gostei da sua explicação sobre, né, a as mídias sociais e redes sociais, essa questão da interação, né, você falando daqueles meios antigos, né, a carta, né, acho que não sei se você também, mas eu sou do tempo que escrevia carta pra minha namorada, que é minha esposa. Eu também fiz isso com a minha Foi, então tenho guardado lá as cartas, né, então é um tipo de interação, né, a gente pode ver então no o apóstolo Paulo já usava, exato, exato. né, dessa interação da mídia social, vamos dizer assim, né, ou da rede social, né. Agora, existe também uma outra, nomenclatura que chama, TICs, né, a tecnologia da informação e da comunicação, que me parece algo mais abrangente, né. Qual que é a diferença também, então, mídias sociais e as TICs, ou as novas TICs, hein? Para a gente falar de TIC, a gente vai precisar inevitavelmente ir para um dos grandes idealizadores do conceito de comunicação moderna, que é o McLuhan. O Marshall McLuhan era um filósofo, educador canadense, e ele desenvolveu alguns conceitos muito interessantes quando ele começou, em década de 50, 60, a observar como a comunicação diminuía distâncias e espaços. Ele desenvolveu o termo de aldeia global. Quando ele viu o movimento da globalização no início da década de 90, ele identificou isso, que nós agora estávamos diminuindo as distâncias. E com isso entra os aspectos das TICs. Quais são esses meios por onde a mensagem é passada e decodificada pelo outro que nos ouve, ou que nos vê, ou que interage com a gente de alguma forma. E é exatamente esse o grande desafio da comunicação. Como conseguimos utilizar esses recursos para compartilhar a mensagem que nós queremos trazer? O McLuhan, ele tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim: haverá um momento, e muitos defendem que esse é o momento que nós estamos passando, em que o meio se confundirá com a mensagem. Porque no conceito clássico de comunicação, é necessário ter um emissor, uma mensagem, o meio por onde a mensagem é comunicada e o decodificador. Hoje há uma afirmação de que há uma confusão, esse meio e mensagem estão confundindo-se. Então, por isso que estamos num momento de tanta polarização. Um dos efeitos disso é a polarização. Entendi. Rede social, ela faz isso com a gente. Os algoritmos, você que tem aí a sua rede social no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no X, você é condicionado pelo algoritmo, ou seja, pela forma que a rede social interpreta as suas interações. Então diz assim: "Você, que time que você torce?". Corinthians. "Corinthians", então você é corintiano, Deus te livre e guarde, mas tá bom. Então você começa a consumir conteúdo sobre o Corinthians, começa a curtir vídeos, postagens. O algoritmo, ele interpreta que você gosta daquilo, então ele começa a compartilhar no seu celular, no seu feed, somente informações muito parecidas com aquela.
Então faz a gente criar uma miopia acerca da realidade, achando que a realidade é exatamente aquilo. É a bolha, chamada bolha. Bolha, isso é a famosa bolha. Meio e mensagem se confundem. Então nós caímos nesse erro de achar que aquilo que aparece no nosso celular é verdade. Se está na internet, é verdade. E aí Esse começa é a um ficar perigo, né. confusão demais, demais da Esse é conta. um perigo, né. Uhum, Eu vi até uma vez, Eugênio, uma charge, né, antigamente era charge que falava, né, uhum. os posts lá no Instagram, e que tinha uma o pai estava assim em frente ao computador, a tela do computador, vendo uma cena, e a filha chega e fala: "Pai, né, isso é fake, isso não é verdade". E o pai fala: "Mas como não é verdade se eu acredito nisso?". Exato. Estamos caminhando exatamente por aí. E é interessante, quando a gente fala de tics, na Europa, na América do Norte, eles têm outras definições quanto a isso. Eles gostam de usar muito o termo, teologia da tecnologia. Eles usam uma outra expressão que é muito mais abrangente, não se limita apenas aos mecanismos de comunicação, mas em como essa interação, ela consegue produzir esse tipo de ações. Aí nós vamos para 2 extremos dentro da academia, tanto na Europa quanto na América do Norte. Um dos extremos discute-se, por exemplo, quando a inteligência artificial, abre aspas, que abre parênteses, que não de inteligência não tem nada, porque para ser inteligência pressupõe a necessidade de um organismo. Então essa lógica digital, essas diferentes ferramentas, o DeepSeek, o ChatGPT, todos eles, à medida que eles forem desenvolvendo, eles vão criar consciência? E se eles criarem consciência, como que fica as questões relacionadas à fé e salvação? Se eles têm uma consciência, se eles terão uma consciência, então eles serão seres. Se eles serão seres, eles estão fadados ao pecado, estarão fadados à salvação também? Essa é uma discussão dentro da teologia da tecnologia. Ainda dentro desse âmbito mais futurológico, existe a discussão sobre o transhumanismo. Existem pesquisas muito sérias feitas na Europa por um consórcio de grandes empresas, de tecnologia, que estão tentando encontrar formas de transportar a consciência humana do corpo, transformar em dados e jogar na nuvem. Então, quando esse corpo for envelhecendo, faz-se o download da consciência da pessoa e depois gera um clone e você coloca novamente. Essa é uma possibilidade que está sendo estudada. Quais são as A implicações éticas e continuidade da teológicas? vida, né. Exato. E aí, uma das grandes questões que coloca é exatamente isso. É a tentativa eterna que o pecado impõe sobre nós seres humanos de queremos ser iguais a Deus. Isso faz parte. Mas esse é o lado mais futurológico, o lado mais quase fictício. Mas tem o outro ambiente onde ele começa a olhar para o chão que a gente está vivendo hoje, o chão que a gente está pisando, e a partir dele tentar responder perguntas teológicas. Então eles tratam a tecnologia a partir da criatividade, a partir da imagem de Deus e a partir da sua funcionalidade. Então eles tentam entender as TICs como se fosse uma extensão do próprio ser humano na sua relação com Deus, influenciado também pelo pecado, na sua relação consigo mesmo e com os outros, também influenciado pelo pecado, e como isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, basicamente, são essas as discussões hoje que têm sido feitas, pelo menos em Europa e América do Norte, que são os ambientes que eu mais tenho contato. Faço parte de um grupo de pesquisadores do Digital Network Theology, para a gente poder, então, realmente analisar isso. E temos brasileiros bem interessantes, bem atuantes. Tem a Aline Amaro, que é uma das grandes pesquisadoras aqui no Brasil, tem falado muito fora do país e tem pesquisado profundamente essa questão da teologia da tecnologia. Isso é um universo, né. Nossa, e como, Tem muita coisa aí, muito. e a gente e é interessante que a gente ouve falar muita coisa, a própria mídia, né, a própria, né, o jornalismo passa e tem os programas e aí como você colocou, algumas coisas estão, né, beira realmente a ficção mesmo, né, mas só que aquilo já é recebido pelas pessoas como verdadeiro, né, e aí gera toda uma situação. Mas o fato é que diante das novas TICs, né, você lembra que até o nosso primeiro congresso aqui da FATIP tratou desse tema, né, dos desafios éticos e teológicos das novas TICs, porque traz para nós grandes desafios,
né, por exemplo, na própria área, pastoral, né, você falou, né, se vai ter essa consciência, então vai pecar, né, então hoje quem peca é quem usa, né. O Exato. ChatGPT lá, tem muita gente usando, né, e pasme, né, tem pastores usando até para fazer sermão, né. Sim. Né, então, mas a questão muitas vezes é essa, né, essa questão ética, a questão teológica, até que ponto essas novas tecnologias estão substituindo, né, a oração, né, sabe, a busca realmente de Deus, da iluminação do Espírito Santo, né, e a gente está se deixando levar por essa tecnologia que nos facilita. Né, você é pastor, você sabe disso, né, Hum. prega direto, Uhum. né, estudo bíblico direto, né, e aí a tentação é muito grande, né, de utilizar desses recursos. Sempre o caminho mais fácil, né? Exatamente, né, então a gente tem que lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso, senão a gente vai cair mesmo. Um dos artigos do Jonas Kohlberg, ele é da Durham University. Ele fez é um texto antigo, um texto dos mais basilares da teologia da tecnologia, onde ele faz uma análise dos descendentes de Caim, que começam a desenvolver tecnologia para facilitar a vida, mas ainda assim a sociedade teima em se distanciar de Deus. E ele fala que esse é um risco. À medida que a gente desenvolve novas tecnologias para facilitar a nossa vida, a tendência é a gente criar uma espécie de idolatria da tecnologia, porque a tecnologia vai suprir a minha necessidade de Deus. E meu pai conta um relato incrível, um dos tios dele. Eu era criança, eu lembro que esse tio foi visitar a gente lá em Maringá, no norte do Paraná. A gente almoçando e eu só lembro da figura do tio Ezequiel. Mas meu pai conta depois, que naquele almoço eles estavam conversando e o tio Ezequiel era um pastor de uma igreja pentecostal no Morro Carioca. E o tio Ezequiel fez uma afirmação para o meu pai que mexeu muito com ele. Ele falou assim: "Vocês presbiterianos, vocês não precisam de milagre, porque geralmente vocês são mais estudados, vocês têm profissões melhores, mas lá no morro o pessoal não teve acesso à educação, à tecnologia, então a gente precisa muito mais de milagres". E aí meu pai ficou atento a isso, porque professor de universidade, mestre em física, então ele sabia que racionalmente fazia sentido. E aí ele se despertou para uma realidade espiritual que ele nunca tinha pensado. E o quanto a tecnologia pode realmente nos afastar das realidades espirituais, da presença de Deus em nossas vidas. É verdade. E é um perigo, né, muito presente, né, muito presente. Nós que somos herdeiros dessa questão da razão aí, né, entendeu, o protestantismo histórico, tudo isso, e a gente precisa, né, buscar essa volta, como se fosse uma volta nessa questão da espiritualidade, né. A gente precisa realmente tomar conta disso. Pensando nessa questão das mídias, das novas tecnologias, né, qual é a importância dela, no que ela poderia nos ajudar, em 2 áreas, uma na educação, nós estamos aqui na faculdade, né, tem educação teológica, então a educação, né, o que ela pode nos ajudar, nesse sentido, e também, para a igreja, qual a importância disso na igreja? Vamos pensar até em igrejas bem pequenas, né, que nós temos bastante igrejas pequenas, que às vezes ouve a gente falar de mídias sociais, parece um universo muito distante, né, mas que de repente pode ser também uma ferramenta interessante, né. Interessantíssimo. Como qualquer tecnologia, a tecnologia, na minha percepção, ela é neutra. A grande questão é como a gente vai utilizar essa tecnologia. Podemos usar para o bem ou podemos usar para o mal. A internet está aí à disposição com informações de milhares de anos à nossa disposição. A questão é como a gente vai pegar essa informação e usar isso para o bem ou usar isso para o mal. Vide ah, a Dark Web. Dark Web é um espaço onde você tem acesso a coisas escabrosas, mas está lá, De disponível. tudo ali, Tem né. de tudo, para o mal, mas está lá, está Exato. disponível. Em termos de educação, eu a minha percepção, na minha limitação humana, me parece que diante desse oceano de informações que nós temos disponíveis, nós precisamos dar um passo atrás e nós buscarmos essa especialização e ajudarmos as pessoas também. Porque quando você tem uma série de informações, você tem que aprender a selecionar essas informações. A época que a gente fez seminário, você fez mestrado, a gente foi ensinado a pensar criticamente e a fazer uma linha de raciocínio e
desconsiderar aquilo que não seria importante para nossa pesquisa e aproveitar aquilo que seria importante. Em outras palavras, ajudar as pessoas a fazerem perguntas. É o que você falou. Quando uma pessoa está lá na sua rede social, ela está nessa bolha, acha que essa é a verdade. Ela não foi ensinada a ter um desenvolvimento crítico de pensar: "Mas será que essa é a verdade? Isso é a total verdade?" E fé, ela não é ausência de razão. Hebreus diz isso: "A fé é a certeza". E como é que a gente faz o caminho da certeza? É o caminho de dúvida. É Exatamente. perguntando: "Mas será que é? Será que Deus atende realmente as orações?" Deus atende. Às vezes Deus responde sim, não, talvez, espera. Ele atende. Ele está ali ouvindo as nossas orações. Mas são essas dúvidas que vão ajudando a gente a entender melhor. Então, na educação, eu creio que a gente pode e deve utilizar as tecnologias, as diferentes formas e acessos para ajudar as pessoas a se exporem a novas percepções. Temas importantes para a teologia. Hoje, por exemplo, eu estava estudando sobre isso, porque eu estou respondendo algumas perguntas de um órgão lá do Canadá. Me perguntaram o seguinte: "Você crê na inerrância, na infalibilidade, ou na autoridade da Bíblia? Explique por quê." Então eles estão me expondo a diferentes visões sobre um mesmo tema, e a partir dessas diferentes visões é que eu vou construindo uma resposta que, ao meu contento, seja adequado. Esse é o grande desafio para a educação. E teologia que não se faz pisando no chão onde a gente está vivendo e também questionando as nossas realidades, ela vai ser fadada a ser uma teologia apenas do céu, de ganhar almas, de ir para a eternidade, sem responder aquilo que efetivamente está afetando as pessoas aqui. É, fica só no gabinete. Só no gabinete, fica estéril, fica É. sem vida. E esse é um grande risco. Você colocou uma coisa interessante, né, no caminho do conhecimento, a dúvida faz parte, né. Hum. Mas, normalmente o crente tem muita dificuldade com isso, né. Ele abomina a dúvida, né. Nós cremos, então a fé é certeza, né, então a dúvida não pode fazer parte. É claro que tem coisas que a gente não tem dúvida, né, da existência de Deus, né, que Jesus estamos aí na Páscoa, em Jesus veio, é Deus encarnado, né, e morreu por nós, ressuscitou, né, são princípios basilares nossos que a gente não tem não tem controvérsia em relação a isso, né. Mas tem muitas questões, né, na área teológica que a dúvida nos impulsiona a buscar, né, e a responder realmente aos questionamentos que o momento que a gente vive, né, exige de nós. E aí que precisa realmente perguntar, até no estudo da Bíblia, né, quando a gente lê um texto, né, por que que o texto está dizendo aqui? Por que que falou daquela forma? Por que Paulo falou aqui numa carta e na outra carta ele não fala isso, né? Então as perguntas, né, já dizem por aí que são as perguntas que movem o mundo, né? E a gente precisa ter coragem, porque fazer pergunta, né, provoca. Isso. Eu acho fantástico quando Jesus, na cruz, uma das suas últimas falas é uma pergunta. Ele está num momento ali de profunda agonia, carregando todo o peso do mundo, de todos os milênios e séculos, está ali sobre ele, e ele faz uma pergunta direta a Deus. Talvez para nos aliviar o peso da culpa disso, né, de que pela religião nós somos forçados a aceitar e pronto, é assim e acabou. Mas não, nós podemos isso. Tem alguns dados bem interessantes sobre as narrativas dos evangelhos. Ah, Foram catalogados 173 perguntas de pessoas a Jesus. E foram catalogados 226 perguntas de Jesus às pessoas. Perguntou muito mais. Se a didática de Jesus é de fazer perguntas, tem alguma coisa importante aí, né, que a gente tem que levar em Fazia consideração. muitas vezes ele respondia as perguntas fazendo perguntas. Fazia parte da didática dele, né, é muito muito interessante isso, né, bacana, um dado interessante que você coloca aí para nós. E com relação às igrejas, elas têm como utilizar esses recursos, né, das mídias, né, porque, não tem como a gente fugir hoje, a igreja ela está inserida nesse universo aonde as mídias sociais, as redes sociais, as TICs estão aí, né, as grandes igrejas estão utilizando isso muito bem,
né, a gente não entra nos méritos, né, se de conteúdo, nada, mas estão utilizando, né, a questão é como é que as pequenas igrejas podem também usar desses recursos. Perfeito. Eh, é uma tecnologia que está muito acessível, você não vai gastar muito para poder desenvolver algo nesse sentido para a sua igreja. A questão é como você vai utilizar. Então, por exemplo, se eu vou falar uma frase aqui para você: "Je suis un homme que aime français". Você sabe que eu falei francês, você talvez tenha identificado uma palavra ou outra. Eu me comuniquei, a questão é, você conseguiu decodificar tudo o que eu comuniquei? Né. É a mesma questão nas igrejas, nas redes sociais. É muito mais do que simplesmente ter uma página nas redes sociais, um perfil, é o que você quer comunicar. Então, muitas igrejas eu percebo isso, colocam a câmera de um celular para gravar o culto e transmite o culto ao vivo. O som que vai captar por aqui é o som com reverberação, com ruído, não vai comunicar de maneira legal. Então, não ter uma página para simplesmente fazer isso é muito mais produtivo do que ter uma página para fazer isso. Você precisa pensar muito mais nesse sentido. O que que eu quero comunicar? O que que a minha igreja quer comunicar para as pessoas? A quem a gente quer atender? A quem a gente quer falar? Às vezes, uma postagem, a foto de alguém, um testemunho, vai falar muito mais do que gravar um culto ou transmitir ao vivo sem essa facilidade de percepção do que está sendo cantado, dito. Então, é uma ferramenta prática, útil, acessível, mas muitas vezes mal utilizada. Até pensando nisso, ô reverendo Marcos, a gente lá da Vida e Caminho, a gente desenvolveu uma plataforma que vai ter, um dos cursos, são cursos online, alguns gratuitos, a maioria gratuitos e alguns apenas pagos. Vai ter um curso para ensinar as igrejas como criar do zero uma página nas redes sociais, um perfil nas redes sociais e como produzir conteúdo para isso. Então a gente está querendo abençoar as igrejas também, porque é uma maneira da gente comunicar o evangelho, isso é potencial. Tem uma experiência muito interessante da IPI Central de Botucatu, o reverendo Clayton. Eles estão com os cultos deles, eles têm, membresia agora no Rio Grande do Sul e na Holanda. Gente que se tornou membro da igreja, Mas não está mas não presencial. está presencial lá, mas não falta um culto, está participando em grupo pequeno, em grupos pequenos, digitais, via Zoom, via Google Meet. Gente fiel que dá o dízimo, porque está sendo abençoado, se sente parte da comunidade. Hoje a nossa maneira de ser igreja, ela foi potencializada com esses recursos, com as TICs e com outros recursos que a gente tem disponível. A questão é exatamente isso, a gente entender aquilo que Deus concedeu a cada igreja. Botucatu entendeu que essa era a vocação, é a realidade deles, pessoalmente. Não quer dizer que uma igreja em Mogi das Cruzes, ou em Suzano, ou no Maranhão, vai ter membros de outros países. Mas essa é a realidade de Botucatu. Mas pode ser que atenda gente de outras cidades que vão ser abençoados e vão ser É. potencialmente alcançados. Com a pandemia, né, ela trouxe isso pra gente, né, porque a pandemia as igrejas tiveram que, né, fechar os seus templos, e aí ficou tudo online, né, tudo virtual. Os cultos, tudo que a gente fazia, as reuniões, né, eu lembro que a gente fazia reuniões de mulheres, de homens, tudo, né, virtualmente ali, né, através dessas plataformas, né, que nos oferecia. Eh, e eu lembro que, assim, eu comecei a falar muito sobre isso também para a igreja local, trabalhando, né, na igreja local, essa questão: "Olha, hoje nós temos uma igreja, presencial e uma igreja virtual", porque a gente tinha pessoas que nos acompanhava, não é, e coincidentemente até da Holanda, porque, né, nos conhecia e foi pra você me mandava o link do culto, então ela começou ali a frequentar, né, e pessoas que nunca apareceram na comunidade ali presencialmente, mas que estavam É. participando, né, online. Nós tivemos depois ela acabou vindo pessoas que a gente fez as aulas de catecúmeno também tudo online, depois quando foi possível, veio para ser batizada, né, e fazer a profissão de fé. Então, são as possibilidades que, essas novas tecnologias nos fornecem, né, e que a gente pode utilizar, que não necessariamente você precisa ser uma igreja grande, né, para ter isso, né, é saber como utilizar. Eu acho que a grande dificuldade é isso. Esse curso que você colocou, eu acho fantástico,
né. Eu estava até pensando aqui também, a cabeça da gente fica sempre, né, em ebulição aí, né, eu falei: "Eu vou falar com o Eugênio pra Hum. gente fazer um curso de extensão aqui na FATIP também, sobre isso, né, sobre as novas, né, tecnologias, sobre as mídias sociais", e uma coisa bastante prática também para as igrejas, porque a gente precisa instrumentalizar as nossas igrejas para que elas possam, saber como utilizar essas ferramentas. A maior parte da nossa membresia é formada por pessoas dos 60 a mais. E uma tecnologia que ela é muito fácil e muito utilizada por eles é o WhatsApp ou o Telegram. Porque na tela não precisa ficar digitando texto, pode mandar áudio, ouve, então é muito acessível. E eu tive uma experiência muito interessante quando era pastor em Mogi das Cruzes. Então tinha o tema da pregação no domingo, durante a semana eu fazia micro devocionais em áudio e mandava para os membros começavam a disparar para os seus contatos. Até que um membro da igreja me mandou uma mensagem, alguns meses depois, falou assim: "Você não acredita, olha o que que eu recebi aqui". Aí um amigo dele, que eles tinham trabalhado juntos, ele estava no outro lado do país, estava lá na região norte, falou assim: "Olha, recebi essa devocional aqui, você conhece esse pastor? Você conhece essa igreja?" Como a velocidade, né, de alcançar, de se dispersar e alcançar outras pessoas é Muito rápido, incrível, né. muito rápido. Mas essa tecnologia do WhatsApp e do Telegram, ela é muito útil para a gente poder estar em contato com pessoas de idade, de alimentar elas com a palavra de Deus, pequenas devocionais que podem ser replicadas, isso ajuda as pessoas a darem testemunho. Essa é outra coisa que as pessoas não percebem, reverendo. A nosso perfil nas redes sociais, ele é o nosso canal de testemunho da palavra de Deus no mundo digital. Então as pessoas colocam e compartilham coisas que não condizem muito bem com a fé cristã, e elas não percebem isso, que estão dando um mau testemunho. Então é um tempo da gente repensar exatamente se alguém que não fosse cristão fosse olhar tudo aquilo que eu posto, que eu compartilho, que eu comento, a pessoa ia se identificar com a fé cristã ou ela ia se afastar da fé cristã? Eu seria uma pedra de tropeço ou eu seria uma bênção na vida dessas pessoas? É interessante isso, né. Uma vez na igreja eu ia falar sobre isso, então eu fiz questão, eu não fico fazendo isso, porque eu tenho mais o que fazer, né, mas, de ficar vigiando redes sociais dos crentes, né. Eh né, então mas eu fiz questão de entrar nas redes sociais, e aí conversando com as pessoas ali, eu falei mesmo isso, né. Eu falei assim: "Olha, eu não teve rede social que eu não vi um versículo bíblico, eu não vi uma postagem das coisas da igreja, mas vi um monte de postagem aí, entendeu, de mais variados possível, né". Falei: "Então que testemunho nós estamos passando nas redes?", né. Eu acho que isso é muito importante, a gente é uma discussão que a gente precisa fazer, né, porque as redes sociais, elas estão aí, nos ajudam, mas muitas vezes estão sendo mal utilizadas, né, em vez de dar o bom, né, o testemunho é um mau testemunho, né, eu acho que isso é importante. Reverendo Eugênio, estamos num novo momento na IPI do Brasil, e aqui falando especialmente aí da questão da comunicação. Nós tínhamos a Pendão Real, que era a editora Pendão Real, então bastante conhecida, né, do nosso arraial, e que agora é uma autarquia, né, é Vida e Caminho, é uma rede de comunicação da nossa igreja. Eu creio que é um avanço na vida da igreja, e você está como diretor executivo, tem o conselho administrativo, o conselho editorial, né, porque está ligado ali, né, Pendão Real, a editora, né, e Pendão Real. Eh o Estandarte, Uhum. a revista Vida e Caminho, a editora continua Pendão Real, Continua Vida e Caminho, Vida e editora Vida e Caminho, né. Caminho, isso. Pendão Real, ela não existe mais. Explica para nós isso daí para que, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que conhece e sempre, né, se lembra aí da Pendão Real, né, que é até um lema nosso, né, Pendão Real. Então, né, explica como é que está funcionando agora, Perfeito. essa nossa comunicação. Perfeito. Desde 2020, 21, começou um processo de estudo para dinamizar a comunicação da nossa denominação. E aí, com o advento da pandemia, isso se aprofundou, várias pessoas fizeram parte desse processo, e inclusive o meu mestrado com ênfase em análise de sistemas comportamentais, engenharia de sistemas comportamentais, tem a ver com isso, com como
conduzir uma organização para mudanças estruturais importantes. E eu fiz parte dessa equipe que fez todo esse processo de estudo, então chegamos a esse desenho que está se configurando desde o início do ano passado. Vida e Caminho vem por causa da revista Vida e Caminho, que era a antiga Alvorada, né, para os mais saudosos. É verdade. Então a gente pensou em apenas colocar um nome que pudesse comunicar-se de maneira mais fácil com o público evangélico brasileiro, porque, como você bem lembrou, Pendão Real é uma palavra muito cara à nossa história, por causa do hino, por causa de 1913, 31 de julho, mas para aqueles que não são presbiterianos independentes, não faz muito sentido Exato. Pendão Real. Então nós continuamos com o CNPJ da Pendão Real, porque é desde 1987, e Vida e Caminho se tornou um nome fantasia, um nome comercial. Pendão Real continua como Associação Literária, Evangélica e Cultural, e Vida e Caminho passou a ser a nome fantasia, a maneira da gente se apresentar para o público evangélico, porque a gente quer comunicar não apenas com a IPI do Brasil, mas com a Igreja Evangélica Brasileira. Dentro da agência de comunicação, nós temos a editora, que era Pendão Real, agora é Vida e Caminho. Nós criamos um selo editorial infantil, o Peixinho, em função das revistas lá de escola dominical, década de 80, que eu estudei muito essas revistas. Então, em uma homenagem àquela equipe que fez aquele trabalho precioso, a gente trouxe o selo editorial O Peixinho. E o selo editorial Vida e Caminho, ele abrange livros não apenas para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas para a Igreja Evangélica Brasileira. Alguns lançamentos bem interessantes que tivemos esse ano, do pastor Rodolfo Montosa, da primeira IPI de Londrina, pastor Valdir Reis, que é pastor da IPI, mas já atua há muito tempo nos Estados Unidos, e eles receberam endossos de pastores bem conhecidos no meio evangélico, o Hernandes Dias Lopes, o da oitava de BH, da Jeremias. Jeremias Pereira. Então, o pessoal já está começando a conhecer um pouco mais a nossa editora a partir Legal. desses autores. E além da editora, nós temos também algumas outras ações. Nós criamos uma agência de comunicação digital para faculdades, igrejas, organizações do terceiro setor. Temos também 3 estúdios, um para podcast, 2 para gravações de cursos ou quaisquer outros tipos de gravações, mas nós temos muito claro isso. Somos uma agência de comunicação que quer glorificar a Deus, então nós não fazemos qualquer negócio. Precisa ser com empresas, organizações que coadunem com os nossos valores cristãos, Perfeito. bíblicos, porque a gente não quer estar no mercado a qualquer custo, não, isso não. É o sucesso a qualquer coisa. Não, de jeito nenhum. Então a gente tá caminhando aí muito no temor do Senhor, debaixo de oração, e Deus tem sido bom. Apesar da gente, Deus tem sido bom e temos colhido bons frutos. Tem uma equipe muito boa ali que trabalha com a gente no escritório. A Jamília, administrativa financeira, a Ana Flora cuida do comercial, e temos o pessoal que cuida das redes sociais da IPI, Juliana Boer, membro da primeira IPI de Avaré, pessoal que cuida das redes sociais de Vida e Caminho, pessoal membro da oitava IPI de Sorocaba, o Marcelo e a Letícia, e o Gerson, que é um baluarte da igreja, como editor do Estandarte, a Sheila, editora da revista Vida e Caminho. E tem surpresa, vou abrir aqui, antes de sair a live, em primeira mão, antes de sair a live, já vou avisar aqui para vocês. Como é que é aquele cara do programa? Para. O pessoal poder segurar a audiência. O Estandarte voltou a ser impresso. A gente vai retomar os agentes de Estandarte. Vamos e queremos divulgar nas igrejas, porque é uma forma da gente comunicar o que é ser presbiteriano independente e alcançar todas as partes do nosso país. Vamos voltar com assinatura do impresso, assinatura digital. Nos 2, 3 últimos anos, o estandarte ficou disponível em PDF, mas não é a mesma experiência de leitura do que ter um papel na mão, né? Ou mesmo no site. Então foi readequado todo o site, todo o conteúdo que está no impresso vai estar também no site, vai ter uma assinatura digital. Então a gente está aproveitando todos esses ambientes, esse ecossistema de comunicação digital para poder disponibilizar o conteúdo da melhor maneira possível ao Que nosso povo. legal, que notícia excelente.
Quem vai gostar bastante dessa notícia é o Schubert, por exemplo, Schubert, conhece ele? Não, não conheço. Esse Schubert, ele era da IPI de Vila Carrão lá, Uhum. e ele, né, a gente brinca muito com ele, né, que ele, né, não teve no dilúvio, mas ele pisou na lama, aliás. Então, assim, e ele sempre foi agente do Estandarte, da revista Vida e Caminho, e ele muito, assim, zeloso com isso, sabe, nas renovações, assinatura, né, então ele sempre conseguia bastante assinaturas ali, e ele vai ficar muito feliz com essa volta do Estandarte, impresso, né. Eu acho que muita gente deixou de ler, né, atendendo a esses, como se diz, que não tem muita familiaridade com a questão digital, né, então eles poderão receber em casa, né, ou através da igreja, né, essa distribuição, vai ser bacana. Que bom, parabéns. Dentro do estandarte tem uma coluna que começou agora em janeiro, chamada Escatologia Reformada, por exemplo. Porque a escatologia mais conhecida no meio evangélico é aquela escatologia, que discute milenismo, pré-milenismo, as, S Pensão, né. dispensações, isso, é totalmente dispensacionalista. E aí tem um pessoal muito querido da primeira IPI de Bauru, eles têm o Centro de Estudos John Knox. E tem um pastor muito estudioso, pastor Rodrigo Falsetti, ele está escrevendo artigos sobre exatamente isso. O que é a tal da escatologia reformada? Por que que nós somos amilenistas? Né? Por que que nós interpretamos de maneira diferente do que os nossos irmãos dispensacionalistas? Riquíssimo. Todo mês, de janeiro até dezembro, vão ter 12 estudos sobre isso, da Bacana, hein, escatologia dá até pra reformada. sair um livro depois, hein. Sim, essa seria uma boa ideia. Bacana, bacana, eu vou falar com ele também. É legal. Gravar um curso aqui para nós também de extensão, né, dessa área, Verdade. né, bacana, para gente disponibilizar. Quanto mais a gente puder disponibilizar para a igreja essas coisas, é muito bom, isso, né, a gente alcançar a igreja, porque a igreja está ouvindo tanta coisa na internet, né, hoje em dia ser pastor não é fácil, né. Isso, de jeito nenhum. Você cuida do povo no domingo, mas durante a semana são outros. É, exato. Ainda era bom o tempo que escutava outros pregadores, né, mas agora escuta influenciadores, daí deu bagunça, coach, tá sei. Né, então bacana, bacana, legal, legal. Eugênio, obrigado, viu. Pô, que bate-papo legal isso aí, eu também gosto muito dessa questão dessa área, né, não sou nenhum especialista, né, mas, a gente tem buscado ficar atento, né, a às novas tecnologias, né, por conta da própria educação, na nossa gestão aqui na faculdade, mas também como pastor da igreja. E a sua vinda aqui nos esclareceu bastante coisa, tenho certeza que quem vai nos ouvir, vai nos assistir, né, vai ficar bastante, né, informado e também interessado em buscar, né. Aqui é só uma pincelada, né, aqui é só para criar esse gosto, né, para que as pessoas possam ir atrás e podem entrar em contato com você, né. Passa aí o seu Uhum. contato aí que a gente vai colocar no GC lá Tá para, bom. né, pra a pessoa poder entrar em contato com você e conhecer sobre esse novo momento da comunicação da igreja, eu acho importante, né, então obrigado mesmo, né, ter disponibilizado esse tempo, estar aqui com a gente, conte com a gente, nós temos buscado fazer sempre essa parceria, né, FATIP com a Vida e Caminho, né, então temos um livro que vai sair aí Já, agora dia 22, né, logo, logo. eu já vou fazer o convite para eles daqui a pouquinho, Vai. né, então estamos junto aí, tá. Deus te abençoe, Deus abençoe a família, né, e estamos juntos nessa caminhada em prol, né, da IPI do Brasil, mas em prol da igreja de Cristo. Amém. E eu quero agradecer de todo o meu coração, é sempre bom voltar à FATIP. Minha formação foi aqui, parte dela foi aqui, parte da igreja local, parte da minha família, mas a formação que eu tive aqui é uma formação incrível que me ajudou muito, me ajudou a compreender coisas que não tinha compreendido até então. Então, louvo a Deus pela vida dessa nossa escola de profetas, dessa nossa faculdade de teologia, a vida de você e de todos os que estão envolvidos aí. É muita gente trabalhando para que o resultado Sim, tenha saído sempre dessa maneira que glorifique a Deus, isso é graças a Deus. importantíssimo. E muito Amém, obrigado por esse momento amém. aqui, viu. Joia. Então você que está nos assistindo, né, então nós estamos completando agora 120 anos, de educação teológica. Dia 21 de abril de 1905 foi, criado, né, fundado o Instituto Teológico de Teologia da IPI do Brasil, lá na primeira igreja, ainda na rua 24 de Maio, e de lá para cá tem toda uma história,
né, da educação teológica, culmina agora com a FATIP, a faculdade reconhecida pelo MEC, né, de graduação em teologia, pós-graduação, cursos de extensão, né. Então, dia 22 de abril, né, nós temos as comemorações aí dos 120 anos, mas a gente já vem comemorando já há 1 ano, né, e vamos continuar comemorando, né, né, Amém. o pós também aí, porque é uma data muito significativa, né, para nossa igreja, né, a questão da educação teológica. Você não consegue conceber igreja presbiteriana sem educação teológica, né. E como dizia Eduardo Carlos Pereira, né, a menina dos olhos, né, da igreja, e nós queremos cuidar bem, né, dessa menina dos olhos. Então, né, nos acompanhe aí no nosso YouTube, nas redes sociais, assim como também, né, a comunicação da IPI do Brasil, que tem feito um trabalho muito bom. Que Deus o abençoe, que Deus os abençoe Amém. nessa caminhada. Um grande abraço para você e até o próximo FATIPcast.